Olá, estamos aqui com mais um Blunt Science e hoje vamos conversar com o Dr. Andrei Bueno. Obrigado por aceitar o convite. Ele é especialista em videolaparoscopia ginecológica e em fertilização assistida. E hoje vamos falar sobre os miomas. Obrigado, Andrei, por aceitar nosso convite. Obrigado, Charles. É um prazer muito grande estar conversando com vocês hoje sobre um assunto que é muito prevalente, né, e muito importante para a saúde da mulher. Comece, Andrei, nos falando o que são os miomas e realmente qual é essa prevalência na população. Então, os miomas eles são tumores benignos, né, originários do músculo liso do útero. Ele é o tumor benigno mais frequente, né, na mulher. Ele chega a atingir até, nas estatísticas, até 80% das mulheres, né, dependendo, claro, dos locais em que é feita essa estatística. No Brasil, se estima que atinge mais ou menos em torno de 50% da população feminina. É muito frequente. E falaste, ele é originário do tecido uterino. E a ocorrência dele é sempre no útero, é fora, pode ser fora também. E quais são, quando se pensa em diagnóstico, como a pessoa pode pensar, talvez eu tenha um mioma, como é que ela vai descobrir isso e quais são as opções de tratamento para ele? Então ele é originário da musculatura lisa do útero, né? Mas ele pode se manifestar fora do útero, né? Os miomas subserosos, os miomas de ligamentos, né? Ligamento largo, que são miomas que acabam crescendo para fora do útero e causando, né, dependendo da localização, sintomas compressivos. Quando uma mulher vai pensar assim, talvez suspeitar de um mioma, é só na consulta ginecológica ou ela já pode pensar antes disso e ir atrás de um profissional? Então, assim, o diagnóstico é feito, né, através de uma anamnese, né, então presença de sintomas, né, os principais sintomas relacionados aos miomas são o sangramento uterino anormal, né, os sintomas compressivos de bexiga ou de intestino, certo? E em alguns casos infertilidade também, né? Então, dependendo da localização dos miomas, eles podem causar infertilidade. Cabe ressaltar que a grande maioria das pacientes que têm miomas, elas não vão ter sintomas, né? Então, ele acaba causando problemas numa minoria das pacientes. Então, a porcentagem de pacientes que têm miomas é mais de 50%, né, da população feminina, e as pacientes que realmente vão ter problemas com miomas são em torno de 20% a 30% das pacientes que têm miomas. Quando a paciente então tem esses sintomas que tu falaste, que ou é dor, ou é sangramento, ou uma dificuldade de conseguir completar ou ter uma gestação, como que é feito o diagnóstico, como que ela deve proceder, André? Então, o diagnóstico ele é feito através do exame físico, né, em que a gente pode encontrar um útero, né, lobulado, um útero aumentado de tamanho, né, e o principal exame para o diagnóstico é a ultrassonografia transvaginal, né, um exame de fácil acesso, é um exame com baixo custo, né, em que faz um diagnóstico preciso, né, dos miomas. Em caso de dúvidas, né, e para o planejamento cirúrgico, a gente pode abrir mão também da ressonância magnética, né? Então, naqueles casos em que tem múltiplos miomas, né, em que a gente precisa ter uma estratégia adequada para o procedimento cirúrgico, a gente pode usar então a ressonância para fazer um mapeamento mais adequado dos miomas. Após o exame físico e exame de imagem, vai planejar o tratamento. Perfeito. De acordo também com o desejo da paciente. Exatamente. E dessas que começa a ter problema, seja sangramento ou dificuldade para ter uma gestação, quais são os tipos de tratamentos para essas pessoas? Sempre é cirúrgico ou inicia com medicamento? Depende da localização. Então, assim, primeiro, idade da paciente. Segundo, tamanho e localização dos miomas. Terceiro, desejo ou não de gestar, né? Essa paciente tem prole definida, né, ou deseja nova gestação. Então, através de todos esses fatores, a gente vai definir o tratamento, né, que pode ser cirúrgico, né, e o cirúrgico pode ser um tratamento definitivo, né, naquelas pacientes que não querem gestar, através da esterectomia. A via da esterectomia também, hoje em dia,
ela pode ser perfeitamente feita pela via minimamente invasiva, né? Então pela laparoscopia ou por uma esterectomia vaginal. Raramente a gente precisa, né, fazer um corte da barriga, né, fazer uma laparotomia para fazer uma esterectomia hoje em dia, né? E naquelas pacientes que a gente deseja preservar o útero, a gente então pode utilizar das cirurgias conservadoras, né? Então da miomectomia, que pode ser feita por via laparoscópica, né? E pode ser feita por via histeroscópica, que daí seria sem corte, sem nada, por via vaginal. Mas daí depende muito do tamanho e da localização dos miomas para definir esse tipo de tratamento. Mas uma dúvida frequente, então, é possível a paciente ter um mioma, retirá-lo sem tirar o útero na totalidade e ela ainda poder gestar, muitas vezes até auxilia numa futura gestação. Perfeitamente. Então, naquelas pacientes que têm infertilidade pelo mioma ou que têm sangramento uterino anormal, né, por causa do mioma, a gente faz a miomectomia, a gente retira o mioma, né, pelas vias minimamente invasivas e aumenta a chance então dessa paciente conseguir ter uma gestação. E recentemente foi feita uma cirurgia que na Europa falaste que já existia, mas aqui no Rio Grande do Sul foi a primeira vez que realizou a cirurgia, foi feita no Blanc. Então, o Dr. Andrei, conte pra gente sobre o que é a cirurgia, de que maneira que ela acontece. Então, assim, o procedimento que a gente fez foi em conjunto com o Dr. Felipe Bassols. A gente fez uma termoablação por radiofrequência do mioma. Como é que é feito esse procedimento? Então, esse procedimento a gente faz por via vaginal, guiado por ultrassonografia. A gente introduz uma agulha no mioma, certo? E através de radiofrequência, essa agulha ela aumenta a temperatura, né? Entre aspas, ela queima o mioma por dentro, né? E como consequência disso, a gente tem uma diminuição do volume do mioma e diminuição dos sintomas, né? A possibilidade de poder ter uma gestação também após a realização desse procedimento. Uma cirurgia menos invasiva. Bem menos invasiva, o pós-operatório excelente, as pacientes ficam cerca de 1-2 horas na sala de recuperação e já são liberadas, né? A incidência de complicações é muito menor, né, do que as cirurgias, mesmo quando comparado às cirurgias minimamente invasivas, né? Então é uma maneira, né, mais conservadora, né, de tratar os miomas. Então estamos terminando mais o Blanc Science. Agradeço muito ao Dr. Andrei Bueno por estar aqui com a gente e nos explanar sobre os miomas. Eu que agradeço o convite, Charles. Muito importante falar sobre esse assunto, principalmente pela questão da prevalência alta, né, e dos problemas que pode causar na vida das pacientes. Até o próximo.